Show também. Bom dia, Franklin. Bom dia, Deise, Fabiola. Estamos aqui, como sempre, toda terça-feira, Franklin, para provar para as pessoas aqui do Morning Show que o tempo de milagres não acabou. Eu digo provar, é isso mesmo, porque falar de Deus, Franklin, muita gente fala, é fácil falar, mas nós procuramos provar com fatos que realmente Deus tem feito milagres na vida daqueles que usam a fé e que participam também da corrente dos 70. E hoje nós temos aqui um testemunho muito forte, né, de um doutor. Está aqui o doutor Fernando. Bom dia, doutor Fernando. Seja bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, Franklin. Bom dia, Deise, Fabiola. Bom dia, Bispo Misael. Bom dia. Prazer Nós estar aqui com acabamos de mostrar há pouco, Bispo, o testemunho do Maxwell, que foi curado também participando dessa reunião. Mas agora nós vamos mostrar um fato de um doutor, né? Uma pessoa que entende de medicina, que sabe tudo o que aconteceu com você, sabe o que foi milagre, o que pode ter sido um remédio. E eu queria que o senhor ficasse à vontade para a gente conhecer a história do Fernando, que é uma história que não é só dele, né, Bispo? Também tem a família dele aí, a história é grande. Exatamente. Para as pessoas que não conhecem, o doutor Fernando Máximo, ele é cirurgião geral, ele é médico e é professor universitário. E ele passou por uma situação que ele precisou também da ajuda médica. E ele também precisou da fé. Eu queria, doutor, fazer uma pergunta para o senhor que eu acho que muita gente gostaria de perguntar ao médico. É verdade que a fé pode trazer a cura para um paciente em casos terminais, em situações de cirurgia? Porque às vezes a gente fala que a pessoa fala, esse pessoal está falando aí que a fé traz resultados porque ele é pastor, porque é bispo da igreja, porque eles querem que a gente vá para a igreja. Então, queria que o senhor ficasse bem à vontade para responder. Existem casos que a fé realmente faz a diferença diante de um quadro clínico que parecia irreversível? Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Eu como médico, cirurgião, especialmente trabalhando em pronto-socorros, quantas das vezes estava operando o paciente e sempre que eu entro para operar um paciente, eu faço uma oração no começo, né? Peço direcionamento de Deus para que dê tudo certo durante a cirurgia, mas foram várias as vezes que eu estava operando e chegava um momento ali, pacientes graves, atropelados, baleados, e a equipe falava, olha, infelizmente não tem mais jeito, e eu curvava a minha cabeça, fazia uma oração e via ali milagre acontecendo e as pessoas sendo curadas, as pessoas passando a ter um fôlego de vida ali e a gente acabando depois, essa pessoa sendo, claro, com todo o tratamento, indo para UTI, ficando grave, etc. Mas em várias vezes, inclusive, operando uma vez uma senhora e no meio da cirurgia ela teve uma parada cardiorrespiratória e inesperada, né? A gente não imaginava que fosse acontecer aquilo, e a equipe reanimando e eu no canto da sala fazendo uma oração, voltava, ajudava a reanimar, orava de novo. E ela foi curada, hoje está super bem, saudável, ficou sem nenhuma sequela, mas já vi várias situações que isso aconteceu, que realmente a gente vê que não tem saída e ali Deus opera o milagre, mostra que a gente, apesar de ser médico, apesar de ser professor, a gente tem as nossas limitações, que são muitas, e que a gente chega num ponto que não consegue evoluir e dali para cima só mesmo Deus que pode fazer a diferença. Eu estou contando poucos casos, mas posso contar inclusive também de um professor, foi meu professor, um excelente, o cara é livre docente, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ele era ateu, e ele resolveu fazer uma pesquisa para provar que não existia Deus, que fé não curava ninguém, e depois que ele estava concluindo a pesquisa, eu fui conversando com ele, e aí professor, como é que ficou o fim da pesquisa? E ele falou, olha, eu, apesar de ser ateu, eu comprovei que as pessoas que têm fé, que as pessoas que acreditam em alguma coisa, que as pessoas que recebem orações de outras pessoas na UTI, no pós-operatório, durante o tratamento, essas pessoas sentem menos dor, essas pessoas têm um percentual menor de morte e essas pessoas, obviamente, têm um percentual maior de cura. E ele é um professor ateu, é uma sumidade, eu não vou citar o nome dele aqui, mas é uma sumidade em nível de Brasil, né, um cara fantástico do ponto de vista técnico, mas ateu, e chegou a essa conclusão. E aí eu, claro, sendo aluno dele, eu tinha que ter cautela para falar isso com ele, né? Mas eu falei, poxa, então quer dizer que o senhor tentou fazer uma pesquisa para ir para um lado e aí o resultado foi completamente o oposto, né? E ele teve que confessar isso. Ele falou assim, a pesquisa eu não posso mentir, então realmente foi isso que aconteceu. A gente deixa bem claro, né, que nós não somos contra a medicina, nós não somos contra o que os médicos falam,
Muitas pessoas chegam até a dizer isso, né? Poxa, vocês acabam denegrindo a imagem do médico, mas está aqui um médico falando de um outro médico. Quer dizer, estudos provam, cientificamente provado, então, isso que você falou agora, quer dizer, isso prova, bispo, que não existe limites para a fé, né? Porque muitas pessoas interpretam de maneira errada. Elas acham que nós somos, sabe aquela pessoa bitolada, que não usa a inteligência? E nós da Universal, nós deixamos isso claro. Inclusive, é uma das marcas da Universal o uso da fé inteligente. Nós sabemos que a medicina tem um papel fundamental, mas a fé também. A exemplo do que o doutor falou aqui. O professor dele, ateu, fez um estudo e provou, olha, realmente quem tem fé é diferente. A pessoa tem mais força, ela tem mais paz, a recuperação é melhor, às vezes mais rápida. É Deus. Eu sei que é Deus, você sabe que é Deus. Então nós estamos provando, né, doutor, que a fé faz a diferença, que é possível. E a fé, como nós falamos aqui, a fé inteligente respeita a medicina, e a medicina também inteligente respeita a fé, porque, como o senhor mesmo falou agora há pouco, tem coisas que o médico não sabe mais o que fazer. É aí que entra o poder de Deus, né? Exatamente. Quando a gente chega no nosso limite, que a gente observa que não tem mais o que fazer, que da nossa parte já foi concluído onde chegavam as nossas forças, aí entra o poder da fé, entra o poder da oração, e aí vai entrar o milagre, e a gente sabe que aí é infinito, né? O poder de Deus é infinito, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e em qualquer situação ele pode estar presente e resolver, por mais que o problema seja impossível aos nossos olhos, impossível aos olhos da ciência, impossível pelos estudos científicos, pelos livros, pela academia. Mas para Deus nada é impossível, né? E quando foi que o doutor Fernando Máximo precisou usar para si essa fé? O senhor usou na cirurgia, em várias cirurgias que o senhor falou aí, inclusive dessa senhora que teve a parada cardíaca, o senhor fez a oração e viu o resultado. Quando é que o doutor precisou usar para si a fé para que o milagre também acontecesse? Conte-nos aí um pouco dessa situação. Então, eu fui acometido da Covid-19, trabalhando na linha de frente contra a doença, acabei sendo acometido da forma grave, né? Fui parar na UTI, fiquei 17 dias internado, e ali na UTI comecei a observar a saturação caindo, os exames piorando, por mais que eles tentavam esconder alguns exames, mas algumas coisas a gente conseguia ver, os médicos, meus amigos, tentavam esconder alguns exames para não demonstrar a gravidade do meu quadro clínico, né? Mas a gente conhece, eu vi a saturação no monitor, eu senti o quadro clínico, eu senti o que eu estava sentindo ali, eu tinha noção exata do que estava acontecendo, né? E naquele momento na UTI, com muita falta de ar, todo mundo sabe que falta de ar é uma das piores coisas que existe, né? E a gente observando as conversas, observando que não estava havendo melhora clínica, e a gente sempre ali orando, pedindo a Deus, e também vendo outras pessoas, né, as pessoas nos comunicando que tinha gente na porta do hospital, fazendo campanhas e madrugada fora, oração, vigília, e a gente ia se sentindo fortalecido cada dia que passava, né, cada momento. Né, mas em vários momentos eu falei, meu Deus, ficava quieto, parado, mexendo só os olhos, para ver se não piorava a falta de ar. Tinha um monitor atrás de mim, eu tinha dificuldade até para olhar para o monitor, para ver como é que estava a saturação, frequência cardíaca, pressão arterial. Só de olhar eu já ficava com muita falta de ar. E chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, o que vai ser de mim? Porque eu estou parado, eu tento não mexer nada para não ter falta de ar, mexendo só os olhos e já não estou conseguindo mais. Frequência respiratória muito alta, com muita dificuldade, a saturação não melhorava, né? Então chegava nesses momentos eu falava, meu Deus, e agora? Aí fechava o olho, fazia uma oração, pedia a Deus, eu sei que tinha gente lá fora também intercedendo por mim, e parece que vinha um fôlego de vida. Naquele momento senti uma melhora, senti uma paz e começava a melhorar, e gradativamente foi desse jeito. Foram 17 dias de muita angústia, mas graças a Deus saí curado, Deus me tirou da UTI, me mandou para o quarto, depois saí curado. E o segundo milagre aconteceu porque eu saí da UTI, poucos dias depois estava me recuperando ainda fraco, fazendo fisioterapia em casa, quando meu irmão foi acometido da doença, ficou de forma grave também, foi para a UTI, logo em seguida meu pai, e eu viajei então de um estado para outro, fui para onde eles estavam, ainda com dificuldade, não podia nem fazer viagem aérea, acabei fazendo, senti mal no avião inclusive, mas pude ficar perto do meu pai, da minha mãe e do meu irmão, os 3 internados, pai e irmão na UTI, graves. Meu pai realmente, os médicos falaram, olha, muito grave, eu acompanhando também os exames ali, né? Exames inclusive muito dolorosos, gasometria que fura aqui no punho,
né, para pegar o sangue da artéria. E, então Deus fez o milagre de me curar e depois me deu a oportunidade de cuidar como médico, como familiar, como psicólogo e ajudando, auxiliando inclusive ali com orientações de fé para eles. Meu pai e irmão na UTI, minha mãe no apartamento, mas todos graves, e meu pai realmente passou à beira da morte, tanto quanto meu irmão. Meu irmão foi um caso até que foi muito noticiado na mídia nacional, né, porque ele é o cantor Cauã, da dupla Kleber e Cauã, e eu acho que a Record noticiou aí, os canais de televisão todos noticiaram durante uns 15 dias, praticamente diariamente, 2, 3, 4, 5 reportagens nacionais sobre ele. Esse é o Cauã, né, internado, realmente ficou bastante grave também, e eu tendo a oportunidade de estar lá com eles, de levando a palavra, de colocando algumas músicas gospel para eles ouvirem, de orientando eles a fazerem oração também, a terem fé, a persistirem na fé ali. E isso foi fundamental, porque essa minha mãe, né, que minha mãe não chegou a ir para a UTI, mas ela teve uma complicação da Covid, um tromboembolismo pulmonar, e ficou também internada durante muitos dias, né, e eu estava ali, fazendo a parte médica, do ponto de vista que eu não estava, obviamente não estava cuidando, tratando deles, não era responsabilidade minha tratar, mas estava discutindo com os médicos, todos os exames, medicamentos, dando sugestões, acompanhando muito de perto e acompanhando como psicólogo também, não sou psicólogo, mas fazendo essa parte psicológica ali que é extremamente importante, a pessoa não pode se render também à doença, né? Tem que persistir ali o tempo inteiro, pensamento em Deus e pensamento para cima para que possa também melhorar da doença e agindo também nessa parte espiritual, conversando, orientando, lendo a Bíblia, né, para que pudessem melhorar também. Então, Deus me usou muito, foi um milagre da minha cura e depois da oportunidade de agir em várias frentes com eles ali, espiritual, psicológica, médica e familiar, para poder que... Inclusive tem um vídeo do senhor na UTI, né? Tem um vídeo. Coloca o vídeo aí dele na UTI, vamos ver. Olha só a situação, o Dr. Fernando chegou. O que a pessoa pensa, doutor, nesse momento? O senhor, como médico, o senhor sabe informar, mas como paciente, o senhor nessa situação, o senhor nesse estado, o que passa na cabeça da pessoa que está nessa situação? A gente começa a enxergar o mundo do outro lado, né? Que a gente geralmente está do lado de cá, como médico, cuidando do paciente que está nessa situação. E aí, quando a gente chega naquela situação, a gente observa primeiro que a gente não é nada. Né? Pode ser médico, pode ser professor universitário, pode ter um monte de títulos. Pode deixar o vídeo rodando enquanto ele está falando. Pode falar, doutor. Isso não significa nada, né? A nossa vida Porque tem pessoas agora que ela está vendo o familiar nesse estado. Né? E ela fica ali com dó do familiar, ela fica ali tentando. O senhor, então, nesse estado, se sente impotente? Com certeza, 100% impotente. A gente observa que realmente a nossa vida não vale nada, que nós não somos nada, que tudo aquilo que a gente tem, aquilo que tem de conhecimento, tem de status, não significa nada, e que se a gente não se apegar com Deus, se a gente realmente não tiver uma fé sobrenatural nesse momento, infelizmente, a qualquer momento a gente pode partir. Então a gente revigora muito a fé, a gente estreita relacionamento com Deus nesse momento. Eu acho que quem é cristão faz muito isso, né? Estreita muito ali o relacionamento, ora mais e pede mais a Deus e faz mais compromisso, né? Então É porque, por exemplo, se eu estiver numa situação como essa, qualquer um de nós estivermos numa situação como essa, a gente está ali, não sabe o que está acontecendo. O senhor não. No caso do senhor, o senhor vendo ali, o senhor sabe o que está acontecendo dentro do senhor, o senhor sabe o que está falhando no corpo, o senhor sabe o que está precisando do corpo, por que o ar não está chegando no pulmão, porque o senhor sabe tudo nessa área. Então eu fico imaginando os pensamentos negativos falando com você e ao mesmo tempo a voz da fé tentando achar espaço para falar. E o senhor teve esse conflito ali, porque o senhor estava pensando em Deus, mas o senhor ao mesmo tempo sabia o que estava acontecendo dentro de você. E a pergunta é, qual foi a reação do senhor ali naquele momento? Então, a gente tem esse conflito mesmo, né? A gente sabe exatamente o que está acontecendo, como é que estão os exames. Então, cheguei a entregar minha vida a Deus várias vezes e falar, meu Deus, cuida da minha filha, cuida da minha esposa, porque realmente a qualquer momento a gente pode partir aqui, né? A gente viu os exames piorando, especialmente nos primeiros dias. Então, até me emociono de falar isso, é algo realmente pesado, assim, né? Difícil uma situação que a gente passa difícil. Mas nunca deixei de ter fé, nunca em nenhum momento deixei de dizer, se o senhor quiser, meu Deus, o senhor pode me curar, eu tenho fé que o senhor vai me curar, ainda tem muito para fazer aqui, né? Tenho uma filha para criar, tenho minha esposa, tem muita gente para tratar ainda, tem muita gente para ouvir o meu testemunho de cura, meu testemunho de
de milagre, então eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. Eu tinha essa fé dentro de mim, mas em vários momentos a gente chegava a declinar, né? Pensar, meu Deus, eu acho que está chegando mesmo o fim e tendo esse fim, cuida da minha família. Pedi muito isso. Acho que é uma briga interior muito grande, né? Se eu me rendo ou se eu vou para a fé e enfrento, né? E decido escutar a voz da fé. Eu acredito que deve passar muitos conflitos ali o tempo todo, né? E agora? E meu filho, e minha filha, se eu tenho uma filha, e minha esposa, como é que vão ficar? E de repente, não, eu vou para a fé, Deus vai me curar. Eu acredito que aconteça ali um turbilhão de pensamentos, de sentimentos ali ao mesmo tempo, né? É exatamente isso. E como a gente está lá e não tem muita coisa para fazer, só tem aquilo ali, a sua vida 24 horas por dia passa a ser aquele leito de UTI, são muitos pensamentos, é o tempo inteiro pensando. Não tem outra coisa para pensar, ninguém vai pensar no futebol, ninguém vai pensar em contas para pagar, ninguém vai pensar em outros compromissos. Pensa exatamente naquilo ali, na família, né? Passa um filme, né, na vida da pessoa, né? Como Exatamente. diz que a pessoa vai revendo todos os conceitos, todos os valores. O senhor como uma pessoa formada, uma pessoa entendida, eu fico imaginando os valores que o senhor foi colocando em questão ali, né? Deitado naquela cama. Isso que o senhor falou é uma coisa extremamente importante. A gente revê muita coisa. A vida da gente mesmo, o pouco tempo para a família, tudo aquilo que a gente faz, o que a gente pode fazer para melhorar o relacionamento, o que a gente pode fazer para melhorar com as pessoas, o que eu posso fazer para ser melhor para o meu próximo. Isso foi uma coisa que realmente eu aprendi muito na UTI, né? As coisas que eu poderia ter feito, quantas visitas, quantas palavras de carinho para parentes, para amigos, que a gente acaba não fazendo. Ficava pensando, poxa, meus amigos que já me ajudaram, quanta gente que eu não dou um telefonema para falar um oi, para falar bom dia. Quantas vezes eu fico longe da minha família trabalhando, me preocupando muito mais com o trabalho. Então tudo isso passa um filme e eu tenho certeza que a gente sai uma pessoa melhor, né? De uma situação dessa que a gente passa grave, a gente acaba saindo uma pessoa mais... E até valorizando coisas que, por exemplo, o ar. A gente respira o tempo todo e é grátis, né? Você não paga nada por isso. E aí, de repente, passa ali por uma situação que você não consegue nem puxar o próprio ar sozinho. Você precisa de um aparelho ali para te ajudar, né? Importantíssimo isso, Fabíola, que você falou, né? Fabíola não? Deise, desculpa, confundi. Fabíola, outra loirinha. Desculpa. Importantíssimo isso, né? Eu até me emociono de novo de falar isso. A gente respira a vida inteira e não dá valor nesse ar que nós respiramos. Mas a partir do momento que você passa a ter dificuldade para respirar, que mesmo respirando, a sua saturação, a sua oxigenação não melhora em nível cerebral, em nível de tecidos, isso mostrando pelos aparelhos, a gente começa a pensar, meu Deus do céu, quanto Deus tem sido bom com a gente a vida inteira, só de permitir que a gente respire normalmente, e agora a gente está aqui nessa situação. Então é um momento que a gente valoriza muito a Deus, valoriza muito a vida, a gente fica muito grato por tudo que acontece com a gente, com pequenas coisas que a gente não tem nem noção e que a gente nem agradece, na verdade, de um modo geral, mas deveria agradecer, deveria lembrar o tempo inteiro. E esses momentos de angústia na UTI faz com que realmente a gente seja muito mais grato, a gente pense muito mais nisso, nos detalhes que a vida nos proporciona, nos detalhes que Deus nos proporciona e que a gente acaba deixando de agradecer, deixando de pensar, deixando de refletir no dia a dia. E de graça hoje também, né, Bispo? É a reunião da cura, porque a pessoa pode vir também, né? Franklin, porque eu lembro que nessa situação, quando o doutor estava internado, nós conhecemos pessoalmente a família. Até por isso nós falamos na semana passada que envolvia alguém da Polícia Federal, porque a irmã do doutor, ela é agente federal, policial federal. O irmão é o cantor Cauã, conhecido nacionalmente. O pai, a mãe, o seu João e a dona Shirley, também depois tiveram a Covid. E em todas as situações, o caso menos grave foi o da mãe, né? Mas o pai dele chegou numa situação que os médicos chegavam a consolar a mãe, preparando ela para perder o marido. Então, em todo esse período de sofrimento da família, a irmã, a Flávia, estava na igreja, lutando na corrente, buscando pela família. Alguém estava lá, né, Bispo? Alguém estava usando a fé, porque na situação que o doutor estava, eu até queria que a produção colocasse de novo aí a imagem dele no hospital, a pessoa que está nessa situação, por mais forte que ela seja, por mais que ela tenha o diploma, o doutor aqui, professor universitário, médico, ajudou tantas pessoas, mas nesse momento aí, só o poder de Deus. Porque daí para a morte é um pulo. O senhor viu, doutor, muitas pessoas com certeza estarem nessa situação e dali
para piorar a situação foi rápido. A Covid, inclusive, é uma das doenças, uma das situações que a pessoa ela pode melhorar como ela pode piorar do dia para a noite, né? Então, nesse momento aí, o uso da fé foi imprescindível. E é por isso que nós estamos mostrando aqui o testemunho do doutor Fabíola, Daisy, Franklin, para provar para essa pessoa que a fé faz a diferença, que ela não pode desprezar a fé. Não importa se é ela que está precisando, se é alguém da família que está doente, se houver o uso da fé, e hoje, por exemplo, que é o dia da cura, o milagre com certeza vai acontecer. É porque é muito comum, né, bispo? O doutor sabe disso, creio. A pessoa ela vai em um médico, no caso não quando chega à internação, porque daí, mas ela vai em um médico, ouve um diagnóstico. Ah, não, mas eu vou ouvir um segundo diagnóstico. Aí vai no Google, que é o terceiro diagnóstico. Aí vai no, né? Aí vai no quarto diagnóstico. A pessoa ela vai passando por e às vezes nenhum diagnóstico é bom. Até o Google fala assim, já era para você, não tem jeito, né? E aí a pessoa esquece de Deus. Porque a gente não está menosprezando o trabalho do médico. Inclusive, Deus é que dá sabedoria para o médico descobrir o que ele tem que descobrir, para ele conseguir descobrir curas onde não existe. Só que chega uma hora que é Deus. Então, o senhor atribui exatamente isso. Existe o seu papel da medicina. Quantos anos de estudo para chegar agora, nesse momento da sua profissão? Então, assim, eu tenho 6 anos de faculdade, né? Eu tenho 5 pós-graduações. Sou cirurgião geral, sou cirurgião videolaparoscopista, fiz também medicina do trabalho, fiz MBA, então tem... Ou seja, nenhuma dessas esse estudo de maneira alguma é colocado fora, de maneira alguma já ajuda, sei lá quantas pessoas, dezenas, centenas de pessoas diariamente. Mas tem um momento, né, bispo, que se a pessoa tem a fé aliada ao conhecimento do médico, aí ela tem resultado. E muitas pessoas não, elas ficam seguindo a vida ali para baixo, cada diagnóstico negativo, ela mais fica deprimida, mais desanima, porque ela não ouve o diagnóstico da fé. Porque o diagnóstico da fé, Deus, ele sempre vai falar que tem saída. Não importa a situação que você esteja enfrentando, se você chegar hoje aqui no Templo de Salomão, agora 10 da manhã, nós teremos a primeira reunião. 3 da tarde e 8 da noite. São 3 horários. Se você chegar hoje, ou na Universal, mais perto de você, ali há um homem de Deus que vai passar para você a fé que nós passamos na altura quando o doutor estava internado, nós passamos para a irmã dele, para a dona Shirley, a mãe dele, para o pai, para o irmão, o cantor Cauã, e eles creram, como o doutor também creu. E o resultado é esse. Ninguém se perdeu da família. Todos tiveram Covid, todos. Aí, ó, tem aí as imagens que na época foram divulgadas pela Record. Todos foram salvos. Todos. Foi considerado um milagre. Porque chegaram em um quadro grave. Então, não importa a sua situação. Nós estamos aqui mostrando, sempre eu mostro aqui na terça-feira, os testemunhos. Mas hoje eu estou trazendo aqui o outro lado, um doutor, um médico que reconhece o papel da fé. Então, eu vejo, o Franklin, que é a pessoa tomar uma atitude. Hoje, não adianta ela ficar em casa vendo, que bacana, poxa, o doutor dando testemunho, que bom, olha, legal isso aí. Isso não resolve o seu problema. Nós estamos aqui para dizer para você o seguinte, olha, você tem que tomar uma atitude, porque se você não tomar uma atitude, aquele seu familiar que está no hospital vai morrer. E você vai no enterro dele. Você vai sepultar ele. É como o testemunho que nós tivemos aqui hoje mais cedo também. Maxwell. Que a mãe dele falou, ela disse no testemunho conosco também, ela falou isso. Que o clima na casa dela era de velório. Era de velório. Então, se você não tomar atitude, vai ter que enterrar esse seu familiar. É você que decide. Vamos usar a fé. Se é você doente ou se é alguém da família, venha hoje. Venha com fé. Franklin, se a pessoa vier com fé, nós temos fé para determinar que amanhã será ela aqui, como o doutor Fernando, dando testemunho, porque passou perto da morte e hoje está aqui testemunhando o milagre que aconteceu. É a palavra de Deus que garante isso para você. Você que está... Abre a câmera 4 aqui, olha para mim, presta atenção. Você que está aí agora, desenganado, você que está no momento de desespero, você está vendo o seu familiar está indo embora. O médico já disse que não tem o que fazer. Talvez você está agora nos assistindo do hospital. Você está deitado aí no leito e nos assistindo pela televisão aí do hospital
E você quer ajuda. O médico só entra, a enfermeira só entra para dar má notícia. Liga para um familiar seu. Fala para hoje, terça-feira, agora 10 da manhã, 3 da tarde ou às 8 horas da noite. Fala para ele vir hoje buscar esse lenço. Fala para hoje ele vir trazer aqui a sua foto, a sua peça de roupa. Não espera mais, você não pode, amanhã você pode estar morto. Desculpa falar assim, ô bispo, às vezes a gente fala, fica pesado. Mas tem coisas que tem que ser falada, porque a pessoa não pode mais esperar. Amanhã ela pode estar morta. Até porque nós estamos sendo realistas. Sim. Nós estamos falando a verdade. O doutor sabe que, às vezes, a pessoa vai no médico e ele tem que ser realista. Olha, se você não cuidar, se você não mudar a sua alimentação, se você não fizer esse tratamento, você pode morrer amanhã. O médico fala isso para ajudar. Sim. E a nossa intenção aqui em falar isso não é colocar terror, mas é dizer para você, vamos apelar para a fé. Não despreze a medicina, não. Não pare o tratamento médico, não, mas vamos apelar para a fé, porque a fé faz o que ninguém pode fazer. Então faça isso, faça agora. Esse teu familiar que está aí com você aí, do seu lado, te consolando, fala para ele, olha, vai lá, vai por mim lá. Leva aqui essa minha roupa aqui, leva essa minha foto aqui lá hoje, lá no Templo de Salomão. Eu tenho certeza que o milagre vai chegar até você. Estamos mostrando para vocês hoje nesse programa, olha, o programa hoje está muito especial, porque nós estamos mostrando casos que eram impossíveis. A pergunta da enquete é essa, qual o maior milagre? Nós estamos mostrando milagres gloriosos aqui. O que mais você precisa ver para entender que para a fé tudo é possível. Tudo é possível com a fé. Então, faça isso agora, né, pessoal? É um desafio. Hoje, ela vai entrar aqui e o milagre vai chegar até a vida dela. Eu até queria aproveitar e pedir que o doutor falasse. Doutor, às vezes nós falamos aqui, a pessoa pode pensar assim, porque eles são pastores da Universal. O senhor não é pastor da Universal. Não, senhor. Né? Não. É um doutor, como já falamos aqui, professor universitário, médico, cirurgião, renomado. Queria que o senhor falasse para essa pessoa que está agora vendo o programa e está sofrendo com uma dor, com uma doença, com um problema, que ela já percebeu que não é normal. Tem muitos casos que a pessoa já percebeu que não é normal. Nós falamos aqui sobre esse dia de hoje, que é a corrente da cura. Qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa que está em casa acompanhando aqui o programa? Existem muitas doenças que são espirituais. A gente que é médico, a gente percebe isso. Algumas pessoas que você faz o tratamento, que você está orientando, está fazendo tudo correto, mas não há uma melhora. Então, há doenças espirituais sim. Claro, aquilo que a Fabiola falou, não são duas coisas separadas. A gente não deve tratar só da medicina ou só da fé. Eu acho que tem que unir. Né? Procure seu médico, faça acompanhamento, mas use a fé. Agora, tem que usar a fé, tem que exercitar essa fé. Então, se você tem uma doença incurável, que já foi dito que não tem cura, para Deus não há nada impossível. E é para isso que estão aqui os bispos, os pastores. Eu não sou pastor, eu não sou bispo, mas eu creio nisso e eu tenho observado durante os anos que eu sou professor universitário, durante os anos que eu sou médico, né, assistencialista, cirurgião, que muitas pessoas que têm fé, às vezes com doenças que não tinham cura, e elas são curadas. Exercitando essa fé, correndo, buscando isso, a associação da medicina com a fé. Até porque, como a Fabiola disse, esse dom que nós temos, graças a Deus os médicos têm, é um dom de Deus, é um dom de curar as pessoas, de estar ali, de afagar as pessoas, de estar junto, de poder prescrever um medicamento. Isso é um dom de Deus. Então nós temos que unir medicina e fé. E é assim que eu tenho agido durante toda a minha vida profissional e graças a Deus tenho tido muito sucesso. Passo isso para as pessoas, né, oriento as pessoas dessa forma. Então, se você está em casa desenganado, se você tem algum problema, procure a igreja, procure o Templo de Salomão. Então aqui os bispos, os pastores que vão orar por você, que vão te ajudar a crescer na fé, que você vai ser curado. Obviamente não abandone o seu tratamento, não abandone o seu médico, junte as duas coisas. As duas coisas juntas com certeza farão a diferença na sua vida. Isso passa muita tranquilidade para o paciente também quando nós encontramos um médico que crê em Deus. Eu lembro que eu fui fazer uma pequena cirurgia há alguns anos atrás e na primeira consulta que eu fiz com o médico, com o doutor, eu perguntei para ele, eu gostei do jeito dele falar, e eu perguntei, doutor, é o senhor que vai fazer a cirurgia? E ele falou assim, Deus e eu. Pronto, naquela palavra dele ele me ganhou. Resolveu, né? Deus e eu, doutor. Então, eu fico feliz em ver o senhor aqui, em dar o testemunho.
Eu sei que tem muitos profissionais da área da saúde que também sofrem. Isso não é muito falado. Eu sei que há uma ética, mas muitos profissionais sofrem com depressão. A carga de horário é grande para eles, o trabalho, o estresse, né? O senhor falou aí que o senhor, desde o começo da Covid, dessa pandemia, o senhor atuou na linha de frente. Foi um dos motivos do senhor ter sido acometido também pelo vírus na época. Então, muitos profissionais da área da saúde sofrem. E normalmente é assim, né? O profissional da área da saúde, ele tem aquela empatia, ele gosta de ver um outro profissional. Quem sabe esse doutor, esse médico, esse enfermeiro, estava passando aí, zapeando e parou, porque viu aí que nós temos aqui um médico e ele está sofrendo com um problema. Quem sabe até uma doença emocional, um problema. A saúde física ou emocional desse doutor, desse médico, está abalada nesse período de pandemia. Eu queria aproveitar aqui que o senhor desse também um conselho para esses colegas da área. Principalmente, bispo, problemas nesse momento psicológicos, né? A pandemia abalou muito psicologicamente os profissionais de saúde, médicos e demais profissionais, estudantes de medicina. Então, muita gente com depressão, com ansiedade. E, óbvio, tem que tratar com o médico, tomar o medicamento, mas una tudo isso, o que a ciência pode lhe proporcionar, com a fé. Durante muitos anos, eu tenho visto muitas pessoas que foram curadas, inclusive tem uma médica conhecida aqui de São Paulo, né, que foi curada, eu já vi ela comentando sobre isso, a doutora Eunice, que tinha depressão grave, intensa. Eu conheço vários colegas médicos que têm depressão, alguns deles procuraram a fé e aquilo que o medicamento não estava resolvendo, pela fé, pelos pensamentos positivos, pelas orações, isso acabou mudando e foram curados. E a depressão hoje em dia está muito em voga, né, entre profissionais de saúde, especialmente quem estava mais na linha de frente contra a Covid-19, né, no começo da doença. Todo mundo tinha muito medo de pegar, não sabia direito como é que seria o desfecho disso. E depois a sobrecarga mesmo de trabalho, muitos pacientes na UTI, carga horária dobrada, pessoas aumentando suas cargas horárias, fazendo hora extra até para cobrir os hospitais, para não deixar sem profissionais. Isso levou a muito estresse, a muito problema, síndrome de burnout e outras mais. Mas quando a gente associa, se essas pessoas que estão nos assistindo, médicos e demais profissionais de saúde, usem a medicina sim, mas acrescentem a fé, venham buscar uma oração, uma força espiritual, isso vai fazer a diferença na sua vida. Eu tenho uma